Bem-vindos ao Manto TV, o canal feito para você. Hoje iremos falar sobre os princípios gerais de construção do corpo humano. Mas antes de entrarmos nos princípios propriamente ditos, iremos falar sobre os níveis de organização. Lembrarmos que existem os átomos, os conjuntos de átomos formam moléculas, conjunto de moléculas vão constituir organelas, conjunto de organelas exercendo cada uma a sua função, vão constituir as células. Conjunto de células constituem tecidos, conjunto de tecidos constituem órgãos. Lembrando que cada órgão tem a sua função, e o conjunto de órgãos interagindo em harmonia para a manutenção da vida constituem sistemas. E o corpo humano é um sistema muito complexo. Então, agora iremos falar sobre os princípios gerais de construção do corpo humano. Vistam o manto e venham comigo. Falando sobre princípios gerais de construção do corpo humano, temos 9 princípios. O princípio da simetria, da metameria, paquimeria, polaridade, estratimeria, segmentação, crinosidade, minimalidade e fractalidade. A seguir iremos discorrer um pouco mais sobre cada um deles. A começar pelo princípio de simetria. Quando falamos que algo é simétrico, entendemos quando, por exemplo, traçamos uma linha mediana e dividimos igualmente o lado direito e o lado esquerdo. Quando falamos em simetria, basicamente um exemplo é pensar nisso. Existem 2 termos que têm relação com o princípio de simetria. Esses termos são antímero e dimídio. O que são antímeros e o que são dimídios? Antímero tem relação com cada uma das 2 metades do corpo, considerando hipoteticamente que ele tenha sido dividido por um plano longitudinal antero-posterior. Então, o antímero está relacionado com uma divisão em 2 metades por um plano longitudinal antero-posterior. E dimídio tem relação com o lado do corpo, por exemplo, com o hemicorpo direito e o hemicorpo esquerdo. Então, é importante lembrar que antímeros e dimídios têm relação com o princípio de simetria. Agora, falando do princípio de metameria. Na metameria, ocorre uma segmentação transversal do corpo em unidades homólogas, iguais, que se sucedem no sentido crânio-caudal. E como na metameria, como vai ocorrer uma segmentação transversal, então você vai acabar tendo uma divisão do corpo em superior e inferior. A metameria é um sinônimo de segmentação corporal, então, e consiste na organização do corpo em segmentos. E esses segmentos iguais ou semelhantes são denominados metâmeros, que eles vão se repetir ao longo do seu comprimento. E alguns exemplos de metameria seria as vértebras da coluna, a superposição das vértebras da coluna e também, por exemplo, a superposição das costelas. Falando sobre a paquimeria vai ser uma divisão do segmento axial do corpo por um plano frontal, que vai passar assim, tangente à coluna vertebral. Então, quando você passa um plano frontal em um segmento axial, você vai ter a formação de 2 paquímeros. Paquímero ventral ou visceral e o paquímero dorsal ou neural. O paquímero dorsal ou neural, ele fica posterior e ele vai compreender a cavidade craniana e a região da coluna, região do canal vertebral, onde tem a medula, onde vai passar a medula. E o paquímero, ele vai dividir o corpo em anterior e posterior, porque eu vou ter um plano frontal assim passando no segmento axial, então é importante saber disso, que o paquímero divide o corpo em anterior e posterior. Falando sobre o princípio de polaridade, basicamente esse princípio diz que no corpo humano existem 2 polos, o polo cefálico e o polo caudal. Falando sobre o princípio de estratimeria,
Esse princípio de estratimeria se refere à organização dos tecidos e órgãos em camadas ou estratos. Por exemplo, a estratificação da pele em epiderme e derme, a estratificação, por exemplo, de uma artéria em túnica íntima, média, adventícia, sobre, por exemplo, a estratificação da parede torácica, por exemplo. Falando sobre o princípio de segmentação. Esse princípio de segmentação tem relação ao território de um órgão que possui uma irrigação e drenagem sanguínea independente, denominada também segmentação anátomo-cirúrgica. E exemplos de órgãos assim que possuem uma irrigação e drenagem sanguínea independente, podemos citar, por exemplo, a segmentação hepática ou a segmentação renal. Falando do princípio de crinosidade. Esse princípio tem relação à capacidade que as células do corpo possuem de secreção, além das glândulas exócrinas e endócrinas, e também a capacidade de produzir substâncias químicas fisiologicamente ativas, como, por exemplo, os hormônios. Falando agora sobre o princípio de minimalidade. Esse princípio de minimalidade pode ser definido como a menor parte de um órgão que cumpre o papel do órgão na integralidade. E quando falamos do princípio de minimalidade, da menor parte do órgão que cumpre o papel do órgão na integralidade, podemos citar os néfrons no sistema urinário, podemos citar os alvéolos no sistema respiratório. Falando sobre o último princípio, que é o princípio da fractalidade. Um fractal é um objeto que possui autossemelhança e que se apresenta sempre com o mesmo aspecto, independente da escala em que ele é observado. E um exemplo com relação ao princípio da fractalidade no corpo humano, podemos citar a árvore brônquica. Vamos para essa questão. Com relação aos princípios de construção do corpo humano, assinale a alternativa correta. Na letra A fala, antímeros e dimídeos estão relacionados ao princípio de segmentação? Não. Antímeros e dimídeos estão relacionados ao princípio de simetria. Na letra B fala, metameria divide o corpo em anterior e posterior? Não. A metameria divide o corpo em superior e inferior. Lembrar que a metameria é quando eu tenho uma segmentação transversal do corpo em unidades homólogas, que se sucedem no sentido crânio-caudal. Então, se na metameria eu tenho uma segmentação transversal, vai dividir o corpo em superior e inferior. E na letra C, paquímetros divide o corpo em superior e inferior? Não. A paquimeria, você tem uma divisão do segmento axial sendo cortado por um plano frontal. Então, na paquimeria, eu vou ter uma divisão do corpo no sentido não superior e inferior, mas sim no anterior e posterior. Então, basicamente, nessa questão foi invertido os conceitos. E na letra D, estratimeria. Diz respeito, por exemplo, às camadas da parede torácica. Correto. Estratimeria está relacionado com os estratos de tecidos ou órgãos do corpo humano. E um exemplo aí são as camadas da parede torácica. Então a letra D é a correta.